Oi pessoal, aqui é o Osmar, continuando a falar sobre a igreja. Hoje a gente vai falar sobre as notas da igreja de Cristo, tá bom? A igreja de Cristo, lembrando que veio do próprio Cristo, tá bom? Recebeu o Espírito de Cristo, tem algumas características que são próprias, tá bom? Então a gente vai entender que a igreja é una, a igreja tem que ser única, porque ela é vivificada por esse mesmo Espírito. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 5, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, né? Aqui vem toda essa unicidade da fé da igreja. Essa fé recebida tem que ser única. Só pode haver uma verdade, não pode haver duas verdades sobre a mesma coisa. Né? Então a gente entende que a igreja de Cristo, a igreja que veio de Cristo, tem que ter uma única fé. Uma única fé. Aí nós temos a igreja, a nossa igreja, né, sendo única, nessa unidade, todas unidas. Né? Ela é santa, vivificada pelo Espírito Santo, ela se santifica. Né? Efésios 5, 25 ao 27. O apóstolo Paulo vem nos dizer: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a gente vê aqui que Paulo compara, né, a igreja de Cristo com essa mulher, né, que deve ser santificada pelo seu marido. O marido que se sacrifica, o Cristo que se sacrificou pela igreja. E esse sangue derramado de Cristo, com certeza, lavou toda a ruga, né, toda a sujeira, toda a imundície que possa haver. Então a igreja é santa. É que a gente não confunda, né, os filhos da igreja, que somos cada um de nós em particular. Né, nós somos pecadores, nós podemos pecar. Né, uma vez pelo batismo, nós nos tornamos filhos da igreja, enxertados nesse corpo místico de Cristo. Sim, nós podemos pecar, mas não é a igreja que peca. Uma vez com o nosso pecado, nós, de fato, parece que nos tampamos aquele canal onde passa a seiva que alimenta, né, que nos alimenta. Nós impedimos que a graça que vem pela igreja passe e nos alcance. Nós estamos ainda na igreja, nós somos filhos da igreja, mas somos pecadores. Somos aquele filho pródigo que de fato deixou tudo, né? Deixou o pai, né? Toda a sua casa, para viver no mundo com as suas próprias pernas. Isso é o pecado, né? Achar que não precisa estar submisso ao Criador, Deus, né? Que manda seu Filho unigênito, que ordena, né, a sua igreja a missão. Né? Nós queremos caminhar com a própria perna e obedecer os nossos mandamentos. Aí sim nós impedimos que o Espírito Santo age em nós, que o Espírito Santo possa ser enviado a nós. Então, não confundir com essa igreja que é santa, que tem a fé verdadeira, que veio de Cristo, e que se a gente obedecer tudo que é ensinado pela igreja, a gente de fato também nos tornamos santos. Aí sim nós nos participamos ativamente da igreja com a nossa vida de santidade. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Católica, que significa, a palavra católica, né, do grego, significa universal. A igreja católica é a igreja universal, a igreja que está no mundo todo, a igreja que tem a plenitude da salvação. Tá bom? Aqui a gente compreende, né, pela própria missão da igreja, a missão que o próprio Cristo deu aos seus apóstolos, né, as pedras fundamentais da igreja. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus mesmo vem dar a missão: ide ao mundo inteiro e evangelizai. Ao mundo inteiro, a todo lugar. Né? Não só aqui em Jerusalém, não só ali em Éfeso, não só ali em Samaria, etc. Mas ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Né? E se nós fomos e somos evangelizados hoje, é porque de fato eles foram ao mundo inteiro, eles chegaram até nós. Nós podemos ouvir, né? Jesus te ama, Jesus te salvou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Nós ouvimos isso.
A Igreja Católica, por essa missão universal, ela está no mundo inteiro. E ela também compõe, ela tem em si todas as graças, todos os meios necessários para a salvação. Né? Ela tem essa missão de ir ao mundo inteiro e tem tudo o que é necessário para que nós nos salvemos, para que nós alcancemos a finalidade que Cristo veio nos garantir aqui na Terra, que é a nossa salvação, que é a nossa felicidade eterna no céu. Tá bom? Universal por isso. Aí nós entramos muito naquela questão, né? É só pela igreja que há salvação. Né? Não há salvação fora da igreja. E de fato, não há salvação fora da igreja. Porque é a igreja de Cristo que salva. É a partir dessa missão dada à igreja, né, que nós somos salvos. Nós somos salvos uma vez que obedecemos essa fé que foi anunciada. E se foi Deus que fundou essa igreja, o próprio Cristo, sim, devemos confiar e acreditar nessa igreja. E tudo o que ela diz. Então ela tem essa autoridade. E todo o resto então está perdido? Né? Claro que não. Toda a verdade que veio da igreja, e nós sabemos sim que muitas igrejas evangélicas, o que a gente pode afirmar que é verdade, que veio dos apóstolos, que elas pregam ainda, veio da igreja católica. Né? É uma luz que a igreja deu aos seus, né? E por mais que esses filhos seus tenham se distanciado, tenha, né, desligado dessa igreja mãe, a partir das suas próprias interpretações pessoais, ter acrescentado, ter modificado algumas partes, essa verdade, ela sim ainda tem poder de salvação. Né? E aqueles ignorantes que por não ter culpa própria, né, mas creem nessa verdade que foi anunciada seja pela Sagrada Escritura, né, e que de fato vivem uma fé reta, podem sim se salvar. Pode sim se salvar, tá bom? A partir da fé da igreja, da verdade que foi transmitida pela igreja, não a partir dos erros que são acrescentados a isso, né? Então aqui nós temos uma ignorância invencível. Mas se por maldade, se por de fato não querer aceitar essa igreja que veio de Cristo, a verdade da fé que veio de Cristo por conta própria, né, conhecendo que a igreja foi fundada por Deus e não querendo obedecer ou perseverar, né, nessa igreja fundada por Deus, aí sim há um pecado muito grande, um pecado contra diretamente Deus. Não é contra homens que querem anunciar a palavra, ou anunciar a fé de 2000 anos. Não, não é contra homens, é contra o próprio Deus, que deu autoridade a esses homens a anunciar. Tá bom? Então, católica por isso tem a missão de ir ao mundo inteiro e tem tudo o que é necessário para salvação dos homens. E apostólica, né? Nós vemos aqui que a igreja remete aos apóstolos, as pedras fundamentais. A igreja de Cristo, que veio de Cristo, não tem como não vir dos apóstolos, né? Aqueles de fato ordenados pelo próprio Cristo a ir ao mundo inteiro, né? Que de fato são sinal, né? Os apóstolos como os bispos hoje é sinal, de fato a figura da unidade da igreja, onde todos se reúnem. O apóstolo Paulo vem nos dizer, né, em Efésios 2:20, na verdade Efésios 2:19 e 20, consequentemente já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Né? Fomos edificados sobre essa fé apostólica. Né? Digamos, temos como herança esse Antigo Testamento, o que as profecias sobre o Messias. E de fato, nossa pedra angular, nossa pedra fundamental é Cristo Jesus, a quem todos somos submissos. Santo Inácio de Antioquia, né, já no século I, ali, no início do século II, no ano 100, mais ou menos, já dizia, né, onde está o bispo, está a Igreja Católica. Com essas palavras, com esses termos. Isso é muito bonito da gente perceber que desde o início da igreja há essa sucessão apostólica. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus.